montei uma aula para tentar ajudá-los dentro daquilo que vocês encontram, muitas das vezes, com finalizações ortodônticas, onde você tem a necessidade de reocupar espaços que não foram conseguidos na movimentação, né? Como diastemas, pequenas anomalias de forma. Então, não tem esse título aí saboroso, né? Desafios estéticos utilizando técnicas integradas na reabilitação funcional do sorriso, do planejamento à execução. Olha só a primeira tela que eu vou mostrar para vocês. Vocês lembram desse cara? Esse cara é o professor Greene Vardman Black, né, o precursor, né, da nossa odontologia. E vejam só o que ele... essa frase ela é cada vez mais atual. Em 1896, ele disse o seguinte: está chegando o dia, e talvez vocês o presenciem ainda em vida, em que nossa tarefa fundamental será a odontologia preventiva, mais que a conservadora. Quando estivermos entendendo a etiologia e a patologia da cárie dental, poderemos combater seus efeitos destrutivos mediante uma medicação sistemática ou sistêmica. Em que momentos a gente pode indicar resinas compostas diretas para dentes anteriores e posteriores? A gente sabe, dentro da odontologia estética, que a resina composta ela não aceita abuso de técnica, tá? O que eu quero falar com abuso de técnica? Se você não acompanhar tecnicamente todos os passos para que eu possa fazer uma restauração direta em resina composta, obedecendo os protocolos de saúde periodontal, de superfície dental totalmente limpa para adesão, isolamento do campo operatório, controle da umidade, preparo cavitário bem confeccionado, limpeza cavitária, técnica adesiva correta, a resina colocada por incremento ou pela técnica bulk, que é uma resina de baixa tensão de contração, seção de acabamento e polimento. Vejam só, pessoal, quantas coisas nós temos que observar para que eu possa fazer toda a técnica restauradora com resina composta. Quanto mais passos, mais facilmente ou mais seria evidente eu ter erro na técnica. Então, se você não tiver técnica para poder confeccionar, com certeza o teu sucesso ele vai caducar. Ele vai cair num final que não será muito bom. Então, é importante que não basta você ter a melhor resina, a melhor adesiva, o melhor cimento, se você não tiver técnica. A resina composta, ela tem menor longevidade? Hoje, eu já diria que não. Veja bem, eu estou ligando a longevidade não só à qualidade do material, eu estou ligando a longevidade a tudo isso que eu falei antes para vocês, da técnica e da rapidez. A longevidade, ela vai depender se você fez a técnica com apuro, ou seja, com qualidade e consequência, e se você fez a técnica e desenvolveu a arte sem rapidez. Porque a gente sabe que as resinas compostas, de uma maneira geral, elas têm estabilidade de cor, elas sofrem desgaste e sofrem contração de polimerização, mesmo as resinas mais recentes, as bulks. Não é que a bulk não sofre contração e ela pode ser colocada num único incremento na cavidade. Toda a resina sofre contração de polimerização. As resinas bulk sofrem menor tensão durante a contração. E isso, a longo prazo,
vai causar uma interface de desadaptação dente-restauração muito menor do que uma resina convencional. Ok? Então, instabilidade de cor, desgaste e contração de polimerização, todas as resinas compostas vão sofrer esse problema. Umas mais, outras menos. As que sofrerem menos esse problema vão ter maior longevidade. Contanto, né? No entanto, a longevidade vai estar sempre ligada se você desenvolveu o procedimento com técnica e sem rapidez. Todo mundo compreendeu a sistemática das coisas aqui? Sim. Beleza. Sim. Então tá. Qualquer coisa vocês me interrompam, tá bom? Olha só eu pensando. Bonitinho, né? Olha aí. Algumas perguntas. Por que quando utilizar resinas compostas diretas? Como remover tecido cariado e fazer preparo cavitário? Como fazer a seleção do sistema adesivo? Quais as tendências de resinas compostas diretas? Como obter contato proximal? Duro isso, né? Como realizar a inserção e a escultura? Como realizar o ajuste oclusal, o acabamento e o polimento? Como fazer a manutenção e quando existe a necessidade de troca da restauração. Vocês viram, gente, que eu coloquei um monte de perguntinhas aqui, perguntelhas, e eu tenho certeza que dentro dessas perguntas que eu fiz, vocês hoje vieram para esse bate-papo aqui, e eu tenho certeza que cada um de vocês tem, tem um desses questionamentos na cabeça de vocês. Porque são coisas que a gente tem dificuldade da indicação, tem que saber se tem que remover mais ou menos tecido cariado. A gente tem uma infinidade de sistemas adesivos no mercado, e aí você fica doido. Que adesivo eu vou usar? De que forma eu vou usar? Qual é o melhor? As tendências das resinas compostas, né? Gente, vocês abrem hoje portfólios de dentais ou de empresas e vocês veem lá uma infinidade de materiais que são oferecidos, né? E aí, qual material a gente vai utilizar? Como obter contato proximal? Esse é um grande calcanhar, né? Tanto para dentes anteriores quanto posteriores. Como vai realizar a inserção dessa resina? E como você vai esculpir ou anatomizar essa resina? De que forma realizar o ajuste oclusal? Vai usar ponta diamantada ou vai usar broca multilaminada para remover? Vai fazer o acabamento e polimento ou não? Entrega a restauração depois de confeccionada e aí a própria mastigação vai fazer o polimento da resina. Infelizmente, a gente sabe que tem muito colega por aí que dá por terminada a restauração sem fazer acabamento e polimento. É triste a gente falar, mas acontece. E está aí um dos grandes fatos da instabilidade de cor da resina. Se ela não está polida, ela não está lisa, ela não está brilhante, ela vai facilitar o agregado de placa bacteriana. E essa placa, ela vai acabar pigmentando a superfície da resina. Como fazer a manutenção, né? De quanto em quanto tempo você tem que pedir para o seu cliente voltar para fazer a manutenção. Ok? Então, vamos tentar aí dar uma sequência e tentar responder para vocês. E eu vou fazer mais um aprofundado aqui, né? As medidas de promoção. Por que eu posso utilizar a resina composta para restaurações diretas? Porque as medidas de promoção de saúde estão muito melhoradas e divulgadas. A gente sabe que hoje, dentro das nossas cidades, dos estados da União, a gente tem um serviço de saneamento básico e, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem mais de 80% das cidades com
administração de flúor na água de abastecimento, né? A excelência da técnica de condicionamento ácido total e dos sistemas adesivos autocondicionantes. E eu deixei um capítulo à parte nesse bate-papo de hoje para a gente falar sobre isso. Quando utilizar o condicionamento ácido total e quando utilizar o sistema adesivo autocondicionante. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Mas a gente pode confiar totalmente nisso. Melhora dos polímeros odontológicos resultando em desgaste próximo ou menor que o do esmalte dental. Nós temos resinas hoje com cargas de zircônia, tá? Que são partículas cerâmicas. Então, nós temos resinas no mercado que elas têm praticamente a mesma dureza, né? Não totalmente igual, mas bem aproximada à dureza do esmalte dental. Então, você pode confiar nesse material como indicador de restauração? Pode. Por que não? Se ele tem uma estabilidade, se ele tem menor contração, se ele tem longevidade, agora, nós temos que salientar aqui que esse material só vai ser equilibrado com o esmalte dental ou ter aproximadamente as mesmas propriedades do esmalte dental, se você desenvolver a técnica restauradora com cuidado, né? Não adianta. Fala-se muito também dos sistemas de polimerização, dos aparelhos foto. Não adianta você ter a melhor resina, o melhor adesivo e estar fazendo uma subpolimerização. Subpolimerização vai trazer malefício à restauração. Você nunca vai chegar no 100% que o fabricante testa nos laboratórios dele para que a resina seja longeva. Ok? Tudo isso falado pelo professor Baratieri em 2002. Mais alguns dados. A preocupação do meio ambiente e a suposta toxicidade do amálgama dental. Existe uma onda muito gigante, já de uns 20, 25, 30, 25 anos para cá, vai. Eu estou formado, eu vou fazer 33, então, há mais ou menos uns 25 anos a gente escuta, né? O amálgama é tóxico. Gente, eu tinha um professor, nós tivemos um professor Mário Sérgio Sandoval, que ele falava assim, gente, é mais fácil você se contaminar tropeçando num vidro de mercúrio e fazer um contato direto com o mercúrio do que você se contaminar com uma restauração feita na boca, tá? E aí eu vou dizer uma outra coisa para vocês. E a contaminação, ela não vai acontecer no ato da restauração. O que nós temos que tomar cuidado é a contaminação do amálgama dental, ela pode acontecer no momento da troca deste amálgama por resina. Todo mundo entende o que eu estou falando? Gente, o que nós temos que tomar cuidado é na remoção desse amálgama dental quando você for trocar por uma restauração em resina. Fala-se tanto em aerosol hoje, e a gente sabe que durante o corte e a remoção desse amálgama, essas partículas de mercúrio, elas estão dentro do aerosol e aí sim podem se contaminar não só ao paciente, mas a você, operador, e a você, pessoal auxiliar. Então, por que utilizar resinas compostas? Por causa da adesividade da estrutura dental, o preparo cavitário é mais conservador, nós temos que desenvolver e oferecer estética. No caso das resinas, é mais fácil a transição ou troca, porque as resinas compostas diretas não necessitam de um preparo ortogonal para ser feito, né? E no caso de alguma fratura ou lasca ou abrasão dessa resina, é fácil e simples o reparo ou conserto. As resinas são menos invasivas, pois não necessita eixo de inserção em comparação com as cerâmicas. Eu não preciso ter um preparo expulsivo para que a minha peça seja encaixada. Enfim, essas afirmações no livro do meu amigo Malman, lá do Rio Grande do Sul, né? É um grande professor do André Malman, lá do Rio Grande do Sul. Quando utilizar resinas compostas diretas? Quando for a primeira abordagem restauradora
que vai de encontro aí a essa reformulação estética do sorriso, a necessidade restauradora em pacientes jovens, um outro viés aqui, em que momento você vai indicar resina ou porcelana? Pessoal, cada um tem a sua indicação, só que eu penso o seguinte, vocês acham que o momento de reabilitações com laminados é para ser feito em pacientes jovens, de 16, 17 anos, como a gente vê por aí, muitos jovens colocando? Pense no seguinte, o teu técnico é top, 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 você é um baita profissional, você está usando os melhores materiais, está usando o melhor agente cimentante, está usando o melhor adesivo. Vamos supor que esses laminados cerâmicos, eles tenham uma durabilidade de mais ou menos 15 anos, vamos chutar assim. Então, se o cara fez uma reabilitação com laminados aos 17 anos, com 15 são 32. Aos 32, alguns desses laminados, eles vão precisar ser trocados. Na hora que você for trocar, por mais criterioso que você seja, você vai acabar tirando um pouquinho de estrutura dental daquele elemento. Eventualmente, você pode vir a transformar esse laminado, às vezes por uma invasão maior, numa endodontia você precisa fazer um núcleo de preenchimento até uma coroa total em cima. Aí você vai cimentar essa coroa total. Que você tenha feito a mesma coisa, o mesmo técnico, os mesmos materiais, a excelência sua, e essas peças ficam por mais 15 anos na boca do paciente. Aos 47, esse paciente ele pode estar por algum problema endodôntico que tenha sido causado, por uma infecção, ele vem a perder o elemento. Aos 47, ele está colocando um implante. Nossa, Dodói, mas você é pessimista. Gente, não é questão de pessimismo. É questão de você prever a longevidade de um procedimento. Tá? É óbvio que eu coloquei aqui, em média, 15 anos. As lâminas bem controladas e bem conservadas, elas podem durar muito mais. Vai depender de quem faz e de quem usa. Tá? O que eu quero dizer aqui é que hoje, cada vez mais, a primeira e melhor indicação para a reabilitação, fechamento de diastemas, recontornos, reanatomizações, é a resina composta. Por quê? Eu posso ter a facilidade de que, se por um acaso, como eu falei, ela lascar, ela abrasionar, eu tenho como reparar e não preciso remover tudo. Eu tenho muitos pacientes no meu consultório que eu tenho resinas compostas minhas controladas há mais de 20 anos. E estão lá. Vou trocar? Não vou trocar. Fui eu quem fez. Eu tenho meu prontuário, eu sei qual foi o adesivo que eu usei, eu sei qual foi a resina que eu usei, qual foi o fotopolimerizador que eu usei, e eu tenho condição de fazer o reparo necessário. Eu não preciso remover. Não é porque a resina ela lascou que eu tenho que tirar ela toda da boca. Vejam bem, isso quando o próprio profissional é quem fez a restauração. Tá? Por quê? Porque você tem no seu prontuário tudo anotado que você usou. E isso é importante. Tudo bem? Finalizações ortodônticas em indicação das resinas e pacientes em condições financeiras para restaurações cerâmicas, isso é fato também, tá? Dados de um curso que eu fiz em São Paulo também, em 2017, com o professor Tiago Ottoboni e o Luiz Gustavo Barrotti. Acredito que alguns de vocês até devam segui-los nas redes sociais. São dois excelentes professores da nova geração. São pessoas incríveis e com uma habilidade manual incrível e falaram com muita propriedade essas definições aí. Pessoal, eu vou começar aqui a falei da indicação e, como eu falei para vocês no início, nada mais importante do que a saúde, né, periodontal. Adianta eu reconstruir esse incisivo central sem remover essa craca que está em cima? Esse paciente, o que ele precisa primeiro? Da restauração ou precisa primeiro da adequação? Dá uma olhada na situação. Esse paciente tinha passado por ortodontia. Dá uma olhada nessas borrachinhas sobre os bractes aí.
Elas eram de cor negra, tá? Olha só isso. Parecem cinzas. Essa cinza aí, isso é placa bacteriana. Então não adianta você fazer qualquer tratamento reabilitador direto ou indireto se você não tiver o controle da doença. Se você não condicionar o seu paciente a higienizar. A higienização e a limpeza, né, a manutenção da saúde bucal, ela é essencial para o controle e o sucesso do seu trabalho restaurador ou protético. Tudo bem? E a doença periodontal está relacionada à deficiência no controle do biofilme. Então, você tem que adequar primeiro o seu paciente. Ah, vou perder tempo. Você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo com o seu paciente. Você vai ganhar tempo na confiança do seu paciente, do seu cliente. Então, importante sempre, lembra daquele trinômio que eu falei, né? Saúde, função e estética, tá? Então, primeiro, saúde. Portanto, controlando o biofilme e as intervenções cirúrgicas devem ser consideradas apenas como um instrumento auxiliar de terapia periodontal. É óbvio que a gente tem hoje um casamento muito grande, porque fala-se muito em estética branca e estética vermelha, né? Mas, às vezes, quando você pega um caso dentro do seu consultório, que você vê que o dente é curto, né? Que você tem que padronizar espaços, ou saber em que face acrescentar mais resina ou não, se vai ter que ter uma proteção incisal maior ou não, às vezes o paciente está com uma gengiva tão edemaciada que essa gengiva acaba cobrindo a superfície dental de uma maneira que dá um falso positivo, né? Para aquele real tamanho do elemento. Então, antes de você indicar, por exemplo, uma gengivectomia para ter o equilíbrio da estética branca com a estética vermelha, a fase de condicionamento e de controle periodontal é importantíssima para você ter uma resposta primeiro, né, do tecido de sustentação. E outra coisa, gente, se você for fazer uma restauração estética em dente anterior ou posterior com uma gengiva sangrando, nem começa. Enquanto você não tiver saúde gengival, o líquido que vem do suco gengival é a umidade. Umidade é incompatível com adesão. Ou adesão é incompatível com umidade. Quem já não passou o infortúnio de, no meio da restauração, pumba, aparece aquele sanguinho lá, né? Você tem mecanismos aí, adstringente, o adstringente ele pode agir de forma nociva para também a ação do mecanismo adesivo. A umidade é totalmente incompatível com isso. Então, gente, primeira coisa é controle da doença e terapia periodontal. É a mesma coisa vocês na ortodontia. Tenho certeza que esses fundamentos foram passados e são passados pela Moderna Orto. O paciente, às vezes, vai ficar, sei lá, 4 anos, 5 anos, às vezes, com uma parodontologia ortodôntica. Gente, se vocês não derem noção de saúde e higiene, como é que vão voltar esses elementos dentais para você? Aí você tem os dentes bem posicionados e cheios de lesões de cárie, cheio de zonas de desmineralização, né? Então, fase importantíssima, controle periodontal e controle da doença, tá? É óbvio que se no caso for necessária uma terapia periodontal cirúrgica, que a gente primeiro, por exemplo, nesse caso aí, da Soraya, lá da especialização, lá da Unimes, que a gente fez há uns anos atrás, ela passou por um condicionamento, ela precisava fazer uma reorganização estética dos 2 incisivos laterais e dos 2 centrais. Ela tem uma saúde gengival que foi feita um controle, foi feita uma adequação, foi dada uma técnica de higiene para que a gente chegasse num produto final muito satisfatório, tá? Então, essa qualidade de saúde gengival é que a gente precisa previamente a indicação de um trabalho reabilitador, né?
Outro caso, essa moça, ela reclamava do sorriso dela, achava que ela tinha um sorriso muito, muito juvenil, né? E realmente, foi feita uma análise periodontal, adequação, medição para saber se eu tinha condição de remover gengiva para aumentar um pouco, né, a qualidade, para corrigir o zênite gengival, né? Reparem aqui, lógico, através da terapia periodontal, a gente primeiro condicionou e depois programou. Vejam a harmonização. Isso aqui é uma resina bisacrílica, né? Depois do clareamento dental, tal, né? E depois de todo o trabalho, depois do procedimento cirúrgico, e aqui a estabilidade dessa resina bisacrílica no momento de espera dos laminados cerâmicos, tá? Mais um caso aqui, que esse caso nós vamos mostrar hoje, né? As indicações da terapia cirúrgica, você tem que saber qual é o limite, aonde você pode chegar com a estética vermelha, né? E, gente, pelo amor de Deus, a gente vai falar depois no caso, quando for executado, vocês como ortodontistas que já são e serão, por favor, não deem por completada o trabalho ortodôntico deixando esses restos de cimento ou de agente cimentante de brácteas na superfície. Isso é um varal de bactérias, né? Então, é bastante importante que vocês tomem atenção quanto a isso. Quanto a tecido cariado, né? Só relembrando aqui a vocês que ponta diamantada desgasta esmalte e broca de aço multilaminada desgasta a dentina. Não adianta você inverter as situações. Então, o que remove esmalte, tecido mineral, é diamante, e o que remove, no caso, dentina, que ela também é mineral, mas tem muito mais água, tem colágeno e tem cálcio, e ela precisa ser removida por corte. O que remove por corte é broca de aço, tá ok? Só um adendo aí que eu coloquei. E, gente, dentro do arsenal de vocês, temos que ter pontas diamantadas e brocas de aço carbide de boa qualidade. E, pessoal, eu também gosto muito dos meus instrumentos, dos meus materiais. Mas brocas, pontas peladas, diamantadas desse jeito, o que acontece? Os grânulos do diamante soltam da superfície da ponta, e isso aqui não vai cortar, não vai abrasionar mais nada. Esse aço da base da ponta diamantada vai fazer atrito com a superfície e não vai remover nada. Só vai produzir aquecimento. Então, por favor, pessoal, troquem essas suas pontas ou brocas, né, pelo menos de 8 a 8 preparos, 10 a 10 preparos no máximo, descartem as pontas. Tá? Porque o aquecimento é um dos principais vilões, né, das inflamações pulpares, e esse aumento de temperatura pode levar, obviamente, à modificação pulpar. Então, longevidade das pontas diamantadas e das brocas, 8 preparos cavitários. Imaginem vocês um preparo cavitário tipo caixa de 2 por 2 por 2, né? 2 milímetros cúbicos, vamos dizer assim. Uma ponta diamantada aguentaria 8 preparos desses, tá? Em corte intermitente. Só um dado. Preparo cavitário para dentes anteriores, preparados de classe 3, todos os ângulos arredondados, limitando-se somente à remoção do tecido cariado, né? Bisel é importante no que diz respeito a um degradê e uma melhor acomodação da resina sobre a estrutura dental, ok? Então, hoje, odontologia cada vez menos invasiva, tá?
Como fazer a seleção do sistema adesivo para restaurações de resina composta direta em dentes anteriores e posteriores? Gente, nós temos duas técnicas que a gente utiliza. A técnica do condicionamento ácido total de esmalte e dentina, usando o ácido fosfórico a 37%, em esmalte de 30 até 60 segundos, e na dentina não podendo passar de 20 segundos, ok? E aí você vai aplicar o seu adesivo convencional, que eu vou dar alguns exemplos daqui a pouquinho para vocês. Ou então você usar sistemas adesivos autocondicionantes ou os universais, onde eu vou ter a necessidade de fazer um condicionamento ácido seletivo somente em esmalte, ou seja, eu não preciso aplicar ácido na dentina, só vou ter que aplicar ácido no esmalte, porque os primers acídicos ou acidílicos que existem nesses sistemas adesivos autocondicionantes e ou universais, esses ácidos não têm a capacidade, né, de desmineralizar a superfície mineral do esmalte. Não tem a mesma eficácia, né, do ácido fosfórico a 37%. Não tem um poder de degradação da superfície como o ácido fosfórico. Então, é necessário que a gente faça em esmalte um condicionamento prévio dessa superfície. E aí, o que eu falaria para vocês? Né? Qual o melhor adesivo? Todos são excelentes. Depende se você usar a técnica correta para a aplicação deles. Ok? A gente tem no mercado adesivos convencionais de 3 passos. O que seriam os 3 passos? É aquela quarta geração de adesivo, onde eu aplicava o condicionamento ácido em esmalte, tá? Aplicava um primer e o material, o adesivo, esse adesivo é o padrão ouro, né, da 3M, que é o Scott Bond MP Plus, onde a gente aplicava um primer. Esse primer ele era volatilizado depois de 20 segundos da aplicação, seco e volatilizado, e em seguida aplicávamos o adesivo por esfregaço e fotopolimerizávamos, tá? Então, esse é um convencional de 3 passos. Aí nós temos os convencionais de 2 passos, que é esse que o professor Marcelo falou aí para vocês, ó, tá? O Adper Single Bond 2 é um exemplo, o âmbar é um outro exemplo, Tetric N-Bond, ou seja, condicionamento ácido total de esmalte e dentina, secando a cavidade, deixando a dentina úmida e aplicando o adesivo também de forma passiva, ou seja, não com tanto esfregaço, porque você vai ter removido, nesse caso aí, o smear layer, e aí a dentina está toda exposta, os túbulos estão expostos, e se você tiver numa cavidade de média a profunda, você pode ter uma sensibilidade pós-operatória. Então, nesse caso, muito cuidado com a aplicação do condicionamento ácido na dentina, obedecendo os tempos corretos, para que a gente não tenha uma repulsa aí pós-operatória de sensibilidade, tá? Mas aplica o ácido, lava, seca, deixando a dentina úmida, pega o adesivo da sua escolha com o brush e vai aplicar na superfície cavitária, dando tempo da volatilização desse solvente também que tem dentro dos adesivos. Alguns têm como solvente água, outros têm álcool ou etanol, ou outros têm acetona como solvente. Então é necessário que a gente dê tempo para que esse solvente seja volatilizado, para que fique somente impregnado na superfície dental o sistema adesivo. E aí você vem com uma fotoativação. Então, no mercado, vocês têm aí o Adper Single Bond 2, o âmbar convencional, Tetric N-Bond, Stay. Eu não recomendo o Magic Bond, porque é muito ruim, tá? O Gluma, da Cooser, e o Power Bond da BM4 são
adesivos convencionais de 2 passos bem bons no mercado. Tá? Aí você tem os adesivos autocondicionantes, que foram as gerações seguintes, né? Onde não necessitavam de nada de sistema de condicionamento ácido, nem de esmalte, nem dentina, porque eram vendidos em 2 frascos, né? E aplicava-se somente o primer sobre a superfície dental, sem fazer nenhum tipo de condicionamento, deixávamos o tempo necessário também e aplicávamos um adesivo sobre, fazendo a fotoativação. Os exemplos no mercado eram o Albond, o SE, quer dizer, oh meu Deus, agora me fugiu da memória aqui a palavra, né? Self-etch, desculpa, né? O SE é Self-etch, onde nós não precisamos de condicionamento ácido, né? E no mercado você tem essas 3 indicações. Aqui outros no mercado, ó, tem o Single Bond Universal, da 3M, que a gente acabou de mostrar, tem o Âmbar Universal, da FGM, tem o OptiBond All-in-One, da Care, tem o Tetric N-Bond da Ivoclar Vivadente, e tem esse adesivo Go, que é da SDI. Todos eles são sistemas adesivos universais. Então, eles têm a mesma tecnologia e a mesma indicação clínica para utilização, tá? Levando-se somente aqui o fato extremamente importante é de que para que a gente possa utilizar esse adesivo em esmalte, é necessária a aplicação do ácido fosfórico na superfície de esmalte. Porque os primers acídicos ou acidílicos na composição desses adesivos, eles não têm força para desmineralizar e grudar na superfície de esmalte. Então, é necessário que a gente aplique o ácido fosfórico no esmalte. Na dentina não é necessário. Tudo bem? Professor, Oi. tem algum que seja quimicamente ativado? Quimicamente? Sem precisar do foto? Muito boa sua pergunta. Veja bem, e aí, essa sua pergunta, ela está me levando a uma seguinte sequência, onde você está querendo chegar. Então, deixa eu só te explicar uma coisa. Vamos supor na cimentação de um pino de fibra de vidro, onde eu tenho que cimentar esse pino com cimento resinoso, e esse cimento resinoso tem que grudar dentro de um conduto. E aí eu começo a pensar no seguinte, caramba, mas a luz do meu foto, ela não vai chegar a polimerizar nem o adesivo e nem o agente cimentante dentro do conduto, porque a luz não vai ultrapassar a gengiva, o osso, a raiz e chegar dentro do conduto, né? Eu não sei se era aí que você estava querendo chegar, mas eu acho que é mais ou menos isso às vezes, né? Você trabalhar com adesivos quimicamente ativados é de extrema importância. Apesar de hoje, os agentes cimentantes, alguns têm presa dual, né? Eles têm, a partir do momento que você faz a mistura da pasta base e pasta catalisadora do agente cimentante, alguns cimentos, eles têm característica dual, ou seja, vai ter uma presa química, mas para que aquele material de presa dual possa chegar à resistência que o fabricante te falou, ele necessita da cura física, ok? E aí, por exemplo, nenhum desses adesivos aí, eles são quimicamente ativados, a não ser o single bond universal, que em contato com o agente cimentante Relax Ultimate, ele faz a presa química, mas levando-se aqui o detalhe, ele só tem a interação química com o cimento Relax Ultimate da 3M, ou seja,
esse adesivo só vai fazer a cura química se ele for utilizado com o cimento resinoso da 3M Relax Ultimate. Todo mundo entendeu o que eu falei? Sim. Ou seja, eu não posso usar esse adesivo com um agente cimentante, por exemplo, Alcem Dual da FGM, porque quimicamente esse adesivo ele não vai conversar com o agente cimentante da FGM. O que eu quero dizer é o seguinte: professor, mas mesmo eu fotopolimerizando, se você fotopolimerizar o adesivo e depois você pode usar qualquer agente cimentante para cimentar. O que eu estou dizendo é, quando você usar um adesivo num local onde a luz não chega, a interação química do adesivo só vai combinar com o sistema cimentante do mesmo fabricante, e não de fabricantes diferentes. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Ótimo. Portanto, se vocês usam lá para cimentar brackets, por exemplo, eu tenho certeza que lá o curso ele dispõe ou disponibiliza agente cimentante da FGM, ele vai conversar com o âmbar adesivo da FGM. Entenderam? Então, eu gosto assim, apesar de a gente saber que existe uma interação química entre as resinas de uma maneira geral e entre todos os adesivos, eu sempre gosto, se eu for fazer uma restauração, eu vou usar um adesivo do mesmo fabricante, a resina do mesmo fabricante. Eu nunca utilizo adesivo de um e resina de outro, ou adesivo de um e agente cimentante de outro, tá? Gente, eu penso assim, se o fabricante desenvolveu uma linha de materiais, quem sou eu para fazer mistura? A gente teve uma época no mercado um modificador de presa da Dentsply, se não me engano, que era um ativador, um modificador de presa. Ou seja, a gente pegava o adesivo, pingava o adesivo num casulo, e aí vinha com esse modificador químico de presa, pingava uma gotinha, misturava, ou seja, ele tornava aquele adesivo fotoquímico, né? Só que assim, era um produto comercializado só por uma empresa. E será que esse produto modificador químico ele vai ter a mesma conversa com um adesivo de uma outra empresa? Vocês entendem o que eu estou falando? Eu não confio nisso. Então, se aquele modificador químico de presa, né, ele foi produzido, com certeza ele foi desenvolvido por uma empresa para que ele agisse dentro do adesivo da empresa, que é, no caso, o Prime Bond, por exemplo, né, que é da mesma empresa. Agora, achar que esse modificador, em contato com um single bond 2 da 3M, ele vai modificar a presa desse produto, empresas diferentes, tá? Então, existem modificadores, sim, só que eu prefiro, no caso de uma cimentação mais profunda, e aí no caso de coroas, ou no caso de cimentação de pinos, de fibra, eu procuro usar ou um sistema agente cimentante autoadesivo, como um Relax U200, como um Calibra Universal, que são cimentos que não necessitam de um ambiente dentário tratado com adesivo, porque o próprio cimento ele já é autoadesivo, né? Ele vai se grudar na superfície. Ou então, se eu quiser fazer a cimentação adesiva com o cimento resinoso convencional, eu vou utilizar um sistema adesivo que seja da mesma empresa,
que converse melhor quimicamente entre eles. Tudo bem, gente? Entenderam no que chega? Onde todo mundo captou a mensagem? Por exemplo, olha que interessante. Essa quarta imagem que vocês têm, vocês estão vendo que é uma caneta? Sim. Tá? Essa caneta é o Tetric N Bond Universal, Tetric N Universal, da Ivoclar Vivadente, que ele vem com uma ponta, ele vem com uns brushes, né? Onde você coloca, encaixa aqui, né? E aí você tem o acesso mais estendido. Então, eu acredito que, não que seja difícil, mas imaginem que essa caneta aqui, essa caneta na pega, é uma caneta, como se fosse uma caneta mesmo de escrever. Você põe o brush do fabricante na ponta, e você, também nessa superfície azul, a hora que você aperta essa superfície, o adesivo ele extravasa por aquela ponta do brush e vai ser aplicado diretamente na superfície. Então, o que eu imagino? Que essa caneta, ela seja talvez um acessório interessante para ser utilizado para fazer essa colagem de brackets no tracionamento, né? Porque imagina, para você aplicar o adesivo com um brush, você tem que ter as duas mãos, né? Uma para apertar o adesivo e a outra para segurar o brush para levar na cavidade. Se você tiver uma caneta onde você aperta um êmbolo e na ponta da caneta já vai sair o adesivo na ponta do brush, você pode estar, por exemplo, controlando o ambiente cirúrgico com a mão esquerda, para quem é destro, e indo com todo esse cuidado com essa caneta na loja cirúrgica. Então, você tem uma mão liberada para poder fazer um outro tipo de movimento ergonômico no momento da colagem. O que você achou da ideia, Marcelo? Achei que pode ser um facilitador, né? É um facilitador, exatamente. É um facilitador. Nunca pensei, nunca usei. Pode ser um facilitador. Isso. Eu posso depois, quando a gente voltar no presencial, se Deus quiser, a gente pode fazer... a gente tem o contato da Ivoclar, a gente pode tentar marcar uma visita lá e eles trazerem para a gente poder usar lá junto no curso, tá? Sim, a gente podia, inclusive, selecionar para esse dia realizar uma cirurgia de tração. Perfeito, perfeito. Vamos conversar. Oi, fale. Professor, a ponta desse adesivo é descartável? Totalmente descartável. Tá. Totalmente. É um kit, né? Agora eu estou meio por fora de valores de mercado, mas não é um equipamento muito barato, porque você tem, logicamente, esse cuidado da empresa em fornecer esses brushes, né? Para você, tá? Porque ele também tem em frasco esse adesivo, tá bom? É que essa caneta aqui, ela veio com a concepção, além da ergonomia, da praticidade de você ter um 2 em 1 aí, né? Tá? R$343. Opa, rapidinho, o pessoal aí da habilidade digital já viu o preço. E o single bond universal, tem como ver quanto tá? Eu acho que é... 287, brincadeira. Isso, e o âmbar 121. O âmbar, por ser um produto nacional. Vejam bem, gente, adoro os produtos da FGM, mas eu fiquei abismado com alguns trabalhos que eu li, falando que do âmbar universal, pode ser que ele não seja tão universal quanto parece, tá? Ele tem MDP na composição, mas parece que a efetividade dele, ela se dá somente com a aplicação prévia do condicionamento ácido, tanto em esmalte quanto em dentina. Ok? Então, o que tornaria esse adesivo não tão universal, porque se os melhores resultados foram obtidos com aplicação de ácido na dentina, ele praticamente é um adesivo convencional e não universal, né? Tá?
mas são materiais de boa qualidade, tá ok? Depois a gente traz mais novidades sobre isso. Olha, dica top, né? Gosto de brincar assim de vez em quando. Então, eu coloquei aqui. Quando devemos utilizar sistema adesivo autocondicionante, com condicionamento ácido total e sistemas adesivos autocondicionantes? Aí eu coloquei aqui. Condicionamento ácido total, quando a cavidade for rasa e a margem de cabo superficial estiver em esmalte. Ou seja, eu aplico ácido em tudo, lavo tudo, seco, deixo a dentina úmida e aplico o adesivo convencional. Tá? Dou o tempo da volatilização do, adesivo, do solvente e fotoativo. Se a cavidade for média ou profunda, né, e eu tenho histórico desse paciente com hipersensibilidade, por exemplo, eu já vou tentar não fazer condicionamento ácido da dentina, né? Então, eu vou usar um adesivo autocondicionante universal, que não precisa de aplicação de ácido na dentina, só precisa da aplicação de ácido no esmalte, tá? Ou então, se eu for fazer uma restauração de uma cavidade média ou profunda, eu posso lançar mão, por exemplo, de um sistema de cimento de ionômero de vidro, ok? E aí, depois, em cima do ionômero de vidro e nas paredes circundantes do preparo que eu tenho dentina, eu posso fazer ou aplicação do sistema adesivo convencional, que eu preciso do... Aí você pode aplicar ácido em tudo e fazer o adesivo convencional, ou então só aplicar ácido no esmalte e usar um sistema universal. Todo mundo entendeu? O que vai me indicar a limitação da indicação vai depender da profundidade da cavidade. Se a cavidade for média profunda e eu não quiser colocar um material protetor, eu não vou aplicar ácido, então eu vou aplicar um adesivo universal. Se a cavidade for rasa, ácido em tudo, adesivo em tudo, e aí eu posso usar um adesivo convencional. Todo mundo entendeu? O origami foi, e agora vamos mostrar coisa clínica, né? Então, aquele primeiro caso que eu mostrei para vocês, a condição que esse menino chegou no nosso curso de especialização lá da Associação dos Dentistas, com essa craca toda, né? Importante das fotos para a gente poder montar um planejamento restaurador, né? Vejam a quantidade de placa, né? E depois vocês vão ver. Essas fotos ainda foram tiradas com a minha primeira máquina fotográfica. Eu tinha uma Sony Cybershot e usava um difusor feito com um funil leitoso. Não sei se o Marcelo lembra desses primeiros equipamentos fotográficos, mas a gente sempre foi ninja para fotografar, né? Lembro. E aí as fotos de todas as direções e posicionamentos. O incisivo central com uma fratura e uma lesão na dentina, que era tecido cariado, que foi removido, né? E aí, a gente se perguntou lá, né, o que fazer, por onde começar e o que propor, né? Primeira coisa, procedimento clínico básico. Raspagem coronorradicular, profilaxia, técnica de higienização e controle da dieta, porque esse menino, ele, do jeito que ele veio, ele não podia ser restaurado na mesma sessão. Primeiro, saúde gengival periodontal. Exame radiográfico é essencial para a gente saber o limite da polpa, né, daquela região, tá? Avaliação da vitalidade pulpar. Vejam que depois que a gente isolou o dente fica mais branco, né? E aí você vê, gente, olha só a quantidade de detalhe que eu tinha que reproduzir. Assim, Dodói, é uma fratura rapidinho, né? Isso aí. Vocês acham que nesse dente eu consegui usar uma única cor de resina? De jeito nenhum. Técnica incremental, camada a camada, e eu tive que copiar esses pigmentos, né? Então, a gente viu lá no planejamento, né? Observando os detalhes, ó, eu tinha regiões de fluorose nas cervicais. E aí, qual que é o objeto que eu tenho para fazer essa anatomia? O dente vizinho, né? Vou fazer o 21, vou copiar no 11, né? E ver alguns detalhes à distância de algum detalhe que eu precise copiar, alguma mancha, algum ponto, né?
Então, eu vi linhas horizontais também, verticais bem delimitadas, onde eu poderia fazer algum tipo de cópia, para copiar para ficar o mais harmônico possível, né? Fluorose nas pontas, olha só, nas regiões de esmalte, a presença de uma fluorose, né? Então, um caso complicado. E aí, o que nós fizemos? É importante isolamento do campo operatório, como vocês viram aí, e no caso aí, principalmente do absoluto. Gente, se eu for fazer a restauração no dente 21, o dente 11 e o dente 22 não tem nada a ver com o pato. Vamos proteger esses elementos do procedimento do condicionamento ácido. E na época aqui, a gente usou condicionamento ácido, o adesivo convencional, onde eu usei o condicionamento ácido total de esmalte de dentina, né? Então, apliquei ácido em todo o elemento, lavei, sequei e deixei, se vocês repararem na foto inferior do lado esquerdo, a dentina dentro do preparo, ela está úmida, tá vendo que está até refletindo um pouco da luminosidade do flash. E aí aplicamos o sistema adesivo. Nesse caso aqui a gente usou, na época, o sistema adesivo foi o âmbar. Reparem que a qualidade da superfície dental, ela tem que ficar com esse brilho, que aqui eu tenho efetividade do sistema adesivo que foi utilizado, né? Naquele tempo, né? Naquele tempo, como falam nas cerimônias, às vezes, religiosas, né? Naquele dia, naquele tempo, a gente ainda não utilizava como protocolo básico moldar e fazer o encerramento diagnóstico para construir a moldeira palatal. A gente fez na raça, né? Então, a gente cunhou, colocou a matriz de poliéster, e aí primeiro eu confeccionei a face palatina, né? Dessa reconstrução. Na época usamos a resina Opalis, hoje nós temos outra tecnologia dentro da FGM, com a utilização da resina Vitra APS, que é um sistema e uma resina sensacional para ser utilizada. Eu uso bastante no meu consultório também, tá? Nós usamos a Opalis. E aí a gente fez a escolha da cor, a gente começou com esmalte a 3,5 pela palatal, fiz a palatal, tira a matriz, né? E aí você começa a fazer camada a camada, apliquei a D a 3,5, técnica incremental, aplicamos depois o E a 3,5 sobre o D a 3,5, correspondendo à cor do esmalte, né? E aí no final, gente, eu parei e falei assim, agora eu tenho que copiar essas estrias, né? Porque se eu deixar uma única cor, deixando monocromática essa superfície, vai aparecer a emenda da restauração. E aí o tio Dodói pegou uma esmalte B1, que é branca, bastante branca da Opalis, e eu fiz umas ondinhas aqui, tá vendo? Ó, fiz uns semicírculos, né? Para tentar copiar, né? Ou imitar um pouco da fluorose, ok? Em cima da camada daquelas estrias que eu confeccionei, a FGM também tem uma resina de efeito translúcida chamada T-neutral. Eu apliquei sobre a superfície e usei como última camada usando o pincel. Fotoativei, beleza. Está aí a restauração confeccionada, ainda isolada. Eu fiz o acabamento imediato ainda sob isolamento absoluto do campo. E depois de removido todo o aparato de isolamento, vocês veem que eu consegui chegar num equilíbrio bem legal. Poxa, Dodô, mas você já não fechou o diastema? Gente, a gente fez a restauração e a gente devolveu para o ortodontista para que ele pudesse continuar com a movimentação, porque aqui, esse caso, quando vocês viram lá no início, é um caso de abandono do paciente, né? Vocês viram que ele estava só com os brackets nos laterais, tinha acho que um no canino, e aí a gente falou assim, ó, para que a gente possa fazer a restauração, você vai ter que voltar no seu ortodontista, pedir para ele remover os brackets. Nesse momento, eu vou falar como clínico,
Se eu, por acaso, recebo um paciente no meu consultório e ele fala assim, doutor, eu quero fazer o tratamento com o senhor, estético, tal, não sei o quê, só que eu parei o tratamento ortodôntico no meio e não... Eu só pode tirar tudo, viu? Eu falo assim, nós vamos combinar o seguinte, eu posso fazer o tratamento estético, mas se você vier com os brackets removidos, ou que você assine um termo que você está me autorizando a fazer a remoção. Porque, gente, a gente nunca sabe o dia de amanhã e a gente nunca sabe o que as pessoas podem fazer contra você. Então, por exemplo, dentro da universidade, dentro do meu consultório, eu tenho esse tipo de protocolo. Tô certo, né, Marcelo? Claro, exatamente. Tem paciente que abandona e depois não quer voltar, né, no ortodontista. E você precisa fazer com que ele depois não diga que você simplesmente removeu o aparelho dele, né? Exatamente. Estou vendo aí, tem fluorose e tem desmineralização por lesão, né? Tem lateral e canino. O lateral canino, inclusive, tem aí a marca dos brackets, né? Exatamente. Agora, Dodói, no seu dia a dia clínico, você tem que, na verdade, agora ser um cara que sabe imitar fluorose, então. Brincadeira, hein? É brincadeira. Você viu que ficou bem legal, né? Ficou bem harmônico. O resultado final eu gostei muito. E, gente, eu Eu não nem sei lembro se qual que é o restaurado aí, é o 21. é o 21. Mas, Marcelo, olha que coisa louca, né? Ele fez Você vê fluorose, umas estrias de fluorose. Que abrasionar aí agora. E não, e você vê que coisa interessante, você vê que tem uns pigmentos meio laranja nos caninos, no lateral, por conta mesmo já de uma lesão profunda. Esse Sim. alaranjado, esse amarelinho já é uma lesão praticamente em dentina, né? A gente já vê aqui uma craquelização da superfície do esmalte. Já é uma lesão, né? De, Uhum. de cárie, vamos dizer assim. Mas você vê que coisa interessante, né? Vocês estão reparando que o dente que eu fiz, ele tem uma linha vertical aqui, meia amarronzada, tem um risco. Estão vendo Sim. aqui, ó? Sabe o que é isso? Pelo do pincel. Ai, caramba. Tô bom. Ficou caracterizado, uai. Caracterizou o dente. Está caracterizado. É uma individualização da restauração para esse menino. São coisas que acontecem. Olha lá, olha o fio, olha a linha do pincel. Ó. E ó, pincel de pelo de Marta, tá, gente? É chique. Uma linha de. Bonito, Dodói. Boa técnica. São coisas que acontecem. E aí que assim, mas Dodói, você deixou esse pelo aí? Gente, com esse brilho, polimento, eu vou tirar isso aqui para quê? Era interessante. Aqui é o caso final. O caso desse menino que apareceu lá na clínica da Unimes. A gente estava ainda lá na Constituição. Ele apareceu com essas lesões. Ele veio com o pai e foi direto para nós lá na dentística comigo e comigo na época. E o menino estava sofrendo bullying no colégio porque o menino do dente estragado está aí, começa a tirar sarro. Um menino bonito, sabe? Enfim, todo assim, acuado, com o problema do bullying e tal. Aí eu falei assim, vamos fazer alguma coisa para esse moleque. Gordo, vamos planejar, vamos lá. Fizemos o protocolo fotográfico e passei esse caso, porque esse caso vai ilustrar bastante o que você quis me perguntar e eu vou te mostrar como é que a gente fez a resolução dele, tá, Dani? Uhum. Ó, olha só a judiação, né? Aqui é uma melogênese com hipoplasia, né? No dente 21. E aqui você vê, no dente 11, uma mancha branca. Eu não sei se é fluorose ou se realmente pode ser de um trauma que possa ter sofrido quando tinha os tecidos.
e o dente veio com essa má formação, o 21, e aí o impacto menor no 11 causou a tatuagem dessa subcamada do esmalte, né? E aqui a gente fez um protocolo fotográfico, a imagem intrabucal, olha só, ele é um jovem em crescimento, né? Obviamente, ele até tinha uma saúde muito boa, uma saúde periodontal, gengival excelente, né? Isso deixou a gente bastante contente do ponto de vista do procedimento que a gente ia fazer. Gente, vocês acham que, nesse caso, eu fiz um isolamento absoluto do campo operatório, por exemplo? Acho que não. Por quê? Assim, por que a gente não fez isolamento absoluto do campo operatório? Porque ele tinha uma saúde gengival. Outra coisa, imagina eu fazer um isolamento com essa diferença de posicionamento desses dentes, né? Então, a gente fez, na época, a gente fez um isolamento semi-absoluto do campo, né? Então, aqui são fotos mais detalhadas da lesão, realmente uma judiação só nos 2 centrais, viu, gente? Olha só isso, tá? E aí, ó, aí o que nós falamos? Eu falei assim, Nível, vamos fazer barba, cabelo e bigode? Aí ele dá risada, né, que eu brinco com ele, e a gente estava com um projeto de pesquisa junto com a professora Sandra Calil e com o professor Marco Guerra na faculdade, um trabalho que a gente fez com um agente clareador de consultório que a FGM lançou há uns 10 anos atrás, como forma de aplicar o clareamento também para pacientes jovens e adultos jovens. E muito se questionava, clareia, não clareia, espera a maturação do esmalte, não espera, e a FGM lançou um produto à base de peróxido de hidrogênio, que era o HP Blue, a 20%, que era uma potência menor do que o HP Max, que a FGM tinha na época também, que é o 35%, que hoje já virou o Whiteness HP Automix, né, da FGM, que hoje ele é verde e vem com uma ponta misturadora. Muito bem. Aí eu falei assim, vamos fazer barba, cabelo e bigode, Nível, vamos clarear esse moleque aí. Então a gente colocou ele na cadeira, a gente tinha o gel clareador, aqui fazendo toda a proteção gengival, a aplicação do gel clareador na superfície, furando aquelas bolinhas de oxigênio que vinham na superfície, e olha só, né, o quanto clareou. O dente era A3,5 e eu cheguei no A1. Pô, Dodói, mas clareou pouco. A3,5, A3, A2, A1, 4 tons? Negativo, gente. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que vocês têm que montar a escala Vita de vocês de acordo com a saturação, né? Do menos saturado, que é o B1, para o mais saturado, que é o C4. Então, vejam bem, ó, o A3,5, vocês estão vendo a setinha que eu estou apontando aí? O A3,5 está aqui, ó. Então, vamos contar quanto clareou? Uma B3, duas D3, 3 A3, 4 D4, 5 C2, 6 C1, 7 A2, 8 D2, 9 B2, 10 tons A1. Então, saiu do A3,5 para o A1. Clareou 10 tons, gente. Tá? Então, quando vocês forem... fica a dica. Quem tiver escala Vita, eu tenho certeza que vocês têm. Vocês têm que montar a escala Vita de vocês de acordo com a saturação do elemento. E não pela grandeza da cor. A, B, C e D. Tá? Quem tem a escala Vita, puxa, Dodô, mas como é que eu sei essa sequência? Manda por e-mail isso aí. Quem tem a escala Vita original, se vocês pegarem a caixinha da escala Vita, na tampa dela tem a sequência da saturação escrita. Para quem não tem e vai comprar... Faz um print da tela aí. Não entendi, fale. Faz um print da tela, pô. Ela já está fotografada, Dodói. Que e-mail que, rapaz?
Mas, ó, depois, se você digitar no Google escala Vita, saturação, vai aparecer um monte de fotografia dessa. Parece um detalhe bobo, mas para quem faz odontologia estética, isso é um toque essencial, tá, gente? Até para o paciente que fala assim, Dodói, o doutor Antônio Carlos, né? Porque aliás, tem pacientes aqui que são famílias já há muito tempo e eu não me importo de me chamarem de Dodói de jeito nenhum. Aliás, na comunidade acadêmica, no webinar da 3M, eu mandei 2 perguntas para serem feitas para o Bruno Reis, para a Carol e para o Maurício Watanabe. O Marcelo Agege da 3M, na hora que ele foi perguntar, tem uma pergunta aqui do Dodói? Mas é assim, eu não me importo disso. Enfim, isso é importante para que o paciente também veja que quanto está clareando. Eu tenho um protocolo no consultório, eu sempre primeiro clareio o superior e depois o inferior. Que é para o paciente ver, gente, ó, está clareando sim, clareou sim. Olha o arco inferior como está, tá? Então, você tem condição. É um método de você mostrar ao paciente, para quem não tem máquina fotográfica, fotografe com o celular. Nós temos aplicativos hoje diversos para fotografar com o celular. Vocês devem saber muito mais do que eu, inclusive. Tem um aplicativo do Dudu Medeiros, que é Clique Dudu, chama, é muito interessante. Ele tem uns protocolos básicos para tirar, e hoje os celulares são máquinas fotográficas, né? E, gente, se vocês não têm, utilizem, porque isso aqui é um grande diferencial. Eu sei que muita gente usa, porque tem Instagram, tal, não sei o quê, Facebook, tal, e gostam de colocar nas redes sociais. Então, usem como uma ferramenta de trabalho dentro do consultório de vocês cada vez mais. Então, reparem que clareou bem, né? E aí, Dani, olha lá. Não tem como. Essa mancha é muito profunda, Dani. Eu vou fazer abrasão com ácido fosfórico e pedra pómez, eu vou varar para palatal e a mancha não vai sair. O que o tio Dodói fez? Mete broca, mete ponta diamantada. Removi as lesões com pontas diamantadas, como a gente fez. Fizemos o bisel nos 2 elementos, está lá o bisel confeccionado. E aqui eu usei um afastador bucal da Ivoclar Vivadente chamado Optagrade, tá? Eles também têm uma borracha para isolamento chamada Optadan, que é usado para isolamento absoluto. E esse afastador, ele é bastante legal porque ele afasta todo o lábio, né, e toda a mucosa jugal, é bastante interessante, tá? E como ele tinha saúde gengival, como eu falei no início, o que nós fizemos? Isolamento semi-absoluto ou um relativo controlado, né? E a lesão e o preparo, ele não está na palatal, ele está na vestibular. Então, a umidade que vinha, ela barrava na palatal, ela não vinha para vestibular. E com o sugador de alta potência, a gente conseguia fazer o controle da região, tá? O que nós fizemos? Estão lá os preparos confeccionados. Removi, olha só, gente, preparo totalmente, minimamente invasivo. Eu mantive as bordas incisais dos dentes. Porque, gente, se Deus criou todo esse detalhe incisal, imagina eu copiar isso, o trabalho que não ia dar. Então, eu fui meticuloso na remoção do tecido e eu mantive todo o arcabouço palatal dos 2 elementos. E aí, o que a gente faz? Isola os vizinhos, faz um de cada vez, né? Condicionamento ácido, adesivo, fotoativando, aplicando o adesivo, ó. Aqui eu usei o Sigobond Universal da 3M, que é esse que a gente mostrou no vídeo, né? E nas fotos. Repare que a minha dentina está úmida e meu esmalte está esbranquiçado. É assim que tem que ficar, tá, gente? E aqui nesse momento a gente vai aplicar o adesivo esfregando na superfície, tá? Esse adesivo é bastante amarelo, mas depois que a gente fotoativa, ele fica transparente de novo, tá? Isso aqui é um pouco de excesso de canforoquinana, que é um fotoiniciador
que existe na composição da maioria dos sistemas adesivos e resinosos hoje. Tá? E aí, camada a camada, aqui no caso nós usamos a Z350XT, na cor A1B de corpo, A1E de esmalte, e o CT, que é um transparente clear, né, da Z350XT. Camada a camada, terminando com o pincel. Marcelo, dessa vez eu não deixei nenhum pelo de Marta aqui, tá? Ficou bem bonitinho, bem lisinho. Terminamos um, passamos para o outro e a mesma sequência restauradora. Até chegar nisso aí, ó. Olha aí. Bem satisfatório, harmonia, né, de forma, né, de brilho, de superfície, e todo o arcabouço que Deus criou está aí, gente. Eu só mexi na vestibular. Dani, vou fazer um preparo invasivo e abrasionar todo o esmalte com uma ponta diamantada? Negativo. Preparo conservador, limitando-se somente à lesão. Vejam como eram as lesões, ó. Como o dente era amarelado, né? Um castanho, né? E, ó, e o resultado final, onde nós chegamos, olha aí. Ficou bem bom, né, gente? Tá lindo. Muito bom. Muito legal. Você coloca, o Dodói, você Oi. coloca, aplica a glicerina antes de fazer a última Sim, fotopolimerização? sim. Só que isso é porque a resina e o adesivo, o BGMA em contato com o oxigênio, aquela camada superficial ela não fica polimerizada, porque como é um polímero, a cadeia fica aberta, então você tem ali monômero sem estar polimerizado. Então é importante que você aplique uma camada de gel hidrossolúvel, aí um KY gel, um preserve gel. Tem um material que é vendido, se eu não me engano, eu não sei se é Cagessoren, se ela tem também um gel hidrossolúvel desses. E antigamente a Curaray tinha um produto chamado Oxiblock, tá? Mas, gente, qualquer gel hidrossolúvel desses de preserve gel, Ola gel, KY gel, só por favor, na hora que vocês forem utilizar, vocês coloquem um pouquinho disso na bandeja e não mostrem para o paciente, né? Senão o cara vai sair correndo da sua cadeira, tá? Então, ou então fala assim para o auxiliar, Graça, pega o tubo do KY aí, o cara vai sair correndo da tua cadeira. E é bom comprar um só para isso, né, Dodói? Brincadeiras à parte, só para descontrair um pouquinho. Ficou lindo, hein, cara? Ficou lindo. Ficou bem bonito, sim. Olha o Natanael aí, o Marcelo, logo eu vou mandar ele para você, tá? Eu falei com a mãe, vai fazer uns 15 dias. Delícia. É aquele caso que a Marcinha Tubel mandou para a gente lá para a Integrada, né? E eu reabilitei no posicionamento dele, que eu falei assim, não, eu vou te mandar para um cara que ele gosta de mexer com ferrinho e ele vai tentar corrigir bem os seus dentinhos. E aí eu já falei com a mãe que assim que a gente retornar, vou mandar lá para vocês poderem dar uma ajudinha para esse menino, que é um rapaz muito bonzinho. Ele sofreu um acidente doméstico, na verdade de bicicleta, levou um tombo, bateu os 2 incisivos centrais e a borda do incisivo lateral 12, ó, tá vendo? E aí a Marcinha falou assim, ai, Dodó, eu tenho um rapaz aqui tão bonitinho, ele participa de um projeto social que eu dou apoio, e a pessoa que cuida do projeto social me ligou, se a gente podia ajudar, ele não tem condição. Falei, Márcia, manda para nós lá que a gente resolve. Caiu na Integrada comigo e com a Luciene. A hora que eu vi essas imagens, eu falei assim, Tia Lu, vem aqui. Aí chamei a Luciene, Lu, nós vamos ter que fazer essas endodontias, né? Porque aí com a pancada, gente, o que acontece? Pra mim, invisível. Hã? Alguém falou aí. Então, o que adianta a gente fazer um clareamento externo aqui só? Essa câmara, esse derramamento de sangue está dentro da câmara pulpar
E isso na pancada, no trauma, tatuou aquela dentina interna da câmara, né? Então, gente, para que a gente possa ter um resultado estético favorável disso aí, a gente teve que fazer endodontia, porque da pancada teve lesão, os dentes já estavam mortos, e aí o que foi feito? Tia Lu, o aluno que fez, né? Foi a Gabriela Fragoso e a Taíli, que se formaram ano passado no 8º semestre da integrada. Aí foram feitas as 2 endodontias, a Lu orientou, o volume da câmara era gigante, que o paciente é jovem, a gente sabe que o volume da câmara é gigante, mas mesmo assim a Lu tomou cuidado para não remover tanta dentina, removeu parte daquela dentina pigmentada, porque a gente não ia conseguir remover todo o pigmento com o clareamento, porque assim, por que o dente ficou, gente, cinza da pancada, né? Quando o dente sofre o trauma, há o derramamento de sangue, e um dos componentes do sangue é a hemoglobina, e a hemoglobina ela é rica em ferro. Então o dente fica com essa característica cinza. E pessoal, infelizmente, por mais que a gente tenha feito o caso e tenha ficado sensacional, a gente sabe que os casos de trauma são os casos que mais dão recidiva. Então, esse menino é um futuro recebedor de uma coroa total em cerâmica? Porque esse dente, ele tende a voltar um pouco do clareamento que foi efetuado, porque está muito pigmentada aquela dentina. Mas, mesmo assim, o que a gente fez? Fez a endodontia, fizemos a proteção biológica com ionômero de vidro, porque o gel clareador, ele tem um potencial cáustico e ele tem uma tendência a poder causar uma reabsorção externa da raiz, né? Então, é necessário que a gente faça um bloqueio biológico da entrada do conduto para que esse gel clareador também não penetre entre os cones de guta. Então, foi feita a aplicação aqui do Whiteness Automix da FGM, internamente e externamente. Vejam que eu fiz só o isolamento, porque aqui a ideia, até para ficar bem didático, a gente primeiro clareou um dente e depois o outro. Primeiro clareamos o 21 e depois o 11. E olha o resultado após 2 sessões do clareamento no dente 21. Ficou bem legal, né? E aí nós repetimos o processo no dente 11, a mesma coisa. Vejam o quanto a gente clareou. Reparem que eles ficaram até mais brancos do que os dentes vizinhos. E aí o que a gente fez? Estava perto do meio do ano, isso foi no início do ano passado, no 7º semestre. Aí a gente fez uma carga nos outros elementos para tentar equilibrar. E como estava perto das férias, a gente fez uma moldeirinha para ele fazer e completar o clareamento caseiro. Já demos o inferior para ele fazer também. Quando ele voltou em agosto, olha que delícia que voltou, ó, né? O clareamento todo feito. E aí o que a gente fez? Clareou os elementos. Mas e aí, vai restaurar como? Calma, não tem tratamento endodôntico? Temos que fazer a cimentação de 2 pinos de fibra de vidro. Tá aí. A prova dos pinos, o preparo dos condutos, isolamento absoluto do campo operatório. Dá trabalho, mas a odontologia estética e adesiva ela tem que ser tratada com todo esse cuidado com a umidade, tá? Foi feito aqui a cimentação com... Olha só que interessante, pessoal. Esse caso, a gente usou somente produtos FGM. Desde o clareador, cimento de ionômero de vidro que a gente usou foi o Maxion R para fazer a vedação da endodontia. Os pinos foi o White Post da FGM. O adesivo foi o âmbar convencional, que vocês veem aqui que eu estou fazendo o condicionamento ácido total do conduto. Aplicação do âmbar dentro do conduto. Remoção do excesso de adesivo com um brush mais compridinho. Estão vendo aqui a foto
inferior à esquerda é um brush, né? Bem felpudo para tirar o excesso do adesivo dentro do conduto, porque esse adesivo âmbar, o fabricante pede que a gente fotoative. E aí a gente tem que fazer, como eu brinquei com vocês, figa, né? Rezar para Jesus Cristo e torcer que o adesivo tenha polimerizado dentro do conduto. Na câmara pulpar eu sei que ele fotopolimerizou porque a luz chega. Aqui eu estou levando, pessoal, o Alcem Dual com a ponta, é o cimento resinoso da FGM, estou levando dentro do conduto. Aqui vocês veem o cimento levado dentro do conduto com aquela ponta aplicadora e a introdução do pino que eu já tinha individualizado, fazendo a cimentação. Fotoativei, cimentou um, cimento o outro. E aqui, pessoal, mais um produto da linha FGM, a resina Bulk Fill, no caso a Opus Bulk Fill, sendo colocada em toda a câmara pulpar, tá? Fazendo, então, os núcleos de preenchimento desses dois elementos dentais. A partir daí, o que a gente fez? Moldou, mandamos para o laboratório e eu tomei o cuidado do seguinte, eu liguei para o técnico e falei assim, você não me corrija o enceramento diagnóstico querendo acrescentar cera em canino, lateral, sugerindo cirurgia, porque é um paciente jovem. Eu quero que você insere reproduzindo e obedecendo o posicionamento dental. Porque esse menino, como eu acabei de falar para vocês, fatalmente vai cair na mão de algum de vocês no curso de óbito, como eu falei com o professor Marcelo. Então, eu tomei o cuidado de fazer o enceramento diagnóstico, orientando o técnico a reproduzir o posicionamento, dando as espessuras necessárias aos elementos. Fiz a barreira palatal, né, com o silicone copiando o palato, para que me desse uma referência, para que eu pudesse reconstruir esses dentes maravilhosamente com resina composta, certo? Então, eu cortei. Dodói, você não fez coroa? Gente, menino de 16 anos, eu vou colocar coroa nesse menino? Ele vai ser, no futuro, um sério candidato a receber coroas nesses dois centrais, mas não agora aos 16 anos. Então, o que a gente fez? Restaurou direto com resina composta. Tá? Vejam lá, a prova do enceramento copiado na superfície palatal. Vejam a quantidade de estrutura que eu tinha que devolver, né? As fotos mostrando... Esse negócio laranja aí é um lápis que você pintou, é isso? Não. Aqui, esse silicone cor-de-rosa é um Zeta Labor, e esse laranja aqui, eu reembaso, porque o Zeta Labor é um silicone pesado de laboratório, muito duro. Então, ele não vai copiar muito em detalhe a superfície que você está querendo reproduzir. Então, o que eu faço? Eu moldo com o Zeta Labor, aí eu alivio e levo um silicone leve. No caso aqui, como o Zeta Labor é um silicone de condensação, eu usei um silicone de condensação leve para fazer, então, uma cópia mais fiel. E aí, depois, eu cortei essa tampa vestibular, Dani, e deixei só a face palatal como referência para eu poder fazer a aplicação da minha resina composta por camadas, entendeu? Entendi, a leve, entendi. Tá? É um silicone leve. Esse silicone é também da Zeta, da Zeta Plus, é a Oran Wash, tá? Beleza. Isso, tá bom? E aí, pessoal, eu comecei pelo qual? Comecei primeiro pela borda do lateral, porque olha o quanto que fraturou do lateral. Uma casquinha, né? Então, vocês reparem que eu protegi os dentes vizinhos, posicionei a moldeira na palatal, fiz o condicionamento ácido, fiz a aplicação do adesivo, aqui na foto inferior à direita. Fui na moldeira, a primeira camada de resina eu tenho que levar na moldeira de silicone, tá? Por quê? Eu levo na moldeira de silicone, levo a moldeira na boca, pressiono, e aí eu vou acomodando com uma espátula, porque eu fiz aqui por camada e eu só reconstruí
somente a borda incisal. Estão vendo aqui, ó? Tá? Depois feita a borda palatal, a minha moldeira eu deixo de lado, porque eu não preciso mais da moldeira aqui. A moldeira de silicone só me serve para dar o guia da palatal, porque a vestibular é a minha arte, é a minha habilidade, é a minha estética. E aqui eu tenho, até como base, o ensinamento que o técnico me mandou, né? E o ensinamento com qualidade que ele mandou. Então, eu tenho uma cola do ensinamento para reproduzir a minha arte e a habilidade da face vestibular, camada a camada. Fui completando camada a camada até chegar na restauração final do desvio lateral. Fiz o lateral, vamos agora para os centrais. A mesma coisa. Comecei pelo 21, aqui à vontade do freguês, né? Eu comecei pelo 21 porque o 21 estava mais harmônico de posicionamento com o 22 e o 11 ele estava mais vestibularizado do que o 12, né? Então, eu comecei pelo 12 que estava mais para palatal, depois o 21 que estava mais para vestibular e terminei com o 11 que estava mais para vestibular também, tá? Então, proteção dos dentes vizinhos, condicionamento ácido, adesivo, coloquei a moldeira na palatal, fiz a barreira palatal, incrementalmente eu fui aplicando as camadas de resina, né, chegando nesse final do dente 21. Terminou o 21? Vamos para o 11. A procedimento, reparem aqui que a gente confecciona, assim que você confecciona a borda palatal, é a hora de tirar o trambolho da boca do menino, né, ou do paciente. Aí você vai aplicar a sua arte pela técnica mental, passo a passo, até terminar o dente 11. E o produto final foi esse. Olha aí. Tá? Esse é o resultado imediatamente após a restauração desses elementos, feito um acabamento imediato com uma broca multilaminada de 30 lâminas, com uma pressão leve e refrigerada, só para tirar os excessos mais grosseiros. E assim o Natanael foi embora para casa. Na sessão seguinte, ele voltou e eu completei o meu acabamento e polimento, né, da superfície, usando o sistema de acabamento e polimento da FGM, que é aquela Diamond Plus, se não me engano, Diamond Pro, se não me engano, que tem um sistema de discos de acabamento e borrachas de polimento com aquelas pastas diamantadas, tá? Ô Dodói, Pode falar. Você tem usado para acabamento e polimento essas da FGM? Você indica essas, então? Elas são boas. Veja bem, os sistemas que nós temos de acabamento e polimento no mercado, eles, de uma certa forma, são excelentes, tá? Olha, eu tenho sucesso com o da FGM, eu tenho sucesso com o acabamento, com o polimento, com as pastas diamantadas da Cota, eu tenho sucesso com discos de acabamento Softlex e as borrachas para polimento, aquelas espirais novas da Tesina que nós vamos mostrar para vocês. Gente, mas aquilo acaba muito rápido, né? Não, ou eu que estou usando errado? Mas eu você acabo, quer... com aqueles negócios. Mas você quer saber de uma coisa? Eu fiz um webinar essa semana da 3M e o professor Bruno Reis, ele tem um trabalho de pesquisa. Você sabe que o abrasivo do espiral, ele não está na ponta do espiral, ele está mais do meio para baixo. Exato. Então, sabe o que ele está sugerindo hoje? Que a gente, na hora do polimento com aqueles discos espirais, que você corte a ponta deles e use ele com menos tamanho daquelas espiras, para que o agente polidor possa agir melhor sobre a superfície do polimento melhor. Beleza. Então, você pode dar aquela forçadinha básica para cortar um pouco a ponta do espiral e tenha certeza que o abrasivo vai funcionar melhor e vai polir melhor, viu? Olha, vejam essa foto por incisal. Vocês veem que eu copiei exatamente a palatal que o meu técnico encerou, tá?
Vocês estão reparando, inclusive, que no lateral que quebrou só a borda sisal, olha o que tem de trinca na palatal, gente, que judiação. Vocês conseguem ver as trincas do esmalte aí? Dá para ver. Dá para ver, sim. Tá? Mas aí, ó, como era e como ficou, né? Gente, maravilhoso. Dodói, pô, ficou diferente o 11 do 21. Tudo bem, até concordo que essa borda mesial do 21 não tenha ficado tão harmônica quanto a borda incisal e proximal do 11. Mas do jeito que estava e como ficou, e pensando e analisando que o Natanael, na verdade, ele recebeu 2 núcleos de preenchimento chiques, com uma restauração em resina, eu acho que ficou bem satisfatório o caso, né? É um caso que fez parte do TCC de uma aluna do ano passado, Ana Carolina Canfio, um trabalho que ela acompanhou, que o trabalho restaurador foi feito, um dos dentes foi feito por mim e outro por ela, então, uma excelente aluna. Eu tive a felicidade de orientá-la, uma menina incrível, inteligente. Pessoal, um caso aqui bastante desafiador foi um caso de uma ex-aluna e um sorriso equilibradíssimo, mas olha só que judiação, né? Equilibrado, uma oclusão balanceada. Dá uma olhada, gente, um canino conoide, o 13, conoide. É uma judiação, né? Um sorriso tão lindo desse e um dente anômalo. E aí, Dani, como você tocou no assunto dos laminados, tal, não sei o quê, o que a gente pensou aqui? Tentar fazer o mínimo desgaste possível e imaginável, porque isso tudo aqui é esmalte, gente, né? Agora, me diz uma coisa, fechar esse canino conoide com resina, o que poderia acontecer com a minha resina? Como é uma guia canina e eu preciso dessa guia canina mantida e fazendo o trajeto de movimentos bordejantes de acordo com os preceitos da oclusão, eu tinha que ter uma estrutura mais resistente e mais dura, por se tratar de um canino, tá? Então, o que a gente fez? Novamente, eu e o Nível falou assim, Gordo, vamos fazer um laminado nesse canino. Eu falei, mas Nível, caramba, um dente único assim é desafiador, né? Vamos fazer, a gente molda, manda lá para o Birigui e o Birigui se vira lá no Scan Center, no laboratório. Beleza. O Birigui, a gente combinou com ele, ele fez um laminado cerâmico em cerâmica feldspática na época, que para mim é a cerâmica que mais tem vida, que mais dá um resultado estético maravilhoso, e assim fizemos. Só que a gente não queria destruir esse esmalte do canino, né? Por mais que seja um dente anômalo, remover, desgastar, o que a gente fez? Nós enceramos, moldamos, tá? Fizemos um modelo, mandamos para o laboratório, e o laboratório encerou o canino, tá vendo? Novo, tá? É o enceramento só do canino, ó. E aí, o que a gente fez, pessoal? Nós fizemos guias de silicone, de Zeta Labor, que foram guias de preparo. E a gente precisava saber o quanto que teríamos que remover de estrutura para que essa borda do canino novo não ficasse muito delgada e isso pudesse fraturar a lâmina que a gente ia cimentar aqui, tá? Então, o que a gente fez? Olha só o preparo que a gente fez aqui. Nós só removemos essa borda pontuda do canino aqui. Repararam que o desgaste foi totalmente, minimamente invasivo? Estão vendo aqui os guias que a gente construiu do preparo? Ok? Fizemos o preparo, moldamos. Esse material é excelente, da Evoclar Vivadente, o Virtual, material de silicone de adição. E fizemos, em cima daquele enceramento, a gente copiou o enceramento, fizemos uma moldeira com silicone e fizemos um provisório com resina bisacrílica.
e ela foi embora com esse provisorinho de resina bisacrílica ProTemp 4 da 3M. Seção seguinte, a peça, o modelo veio do laboratório, a peça delicadamente feita pelo Birigui, em feldspática, linda, só do canino. Reparem que a gente cortou a borda e o Birigui delimitou, porque essa peça, gente, era tão delgada. Olha só, é uma conchinha, tá vendo? Olha só a espessura da vestibular, muito fina, terminando em 0, praticamente, tá? Tá vendo aqui a transparência da borda, ó? Olha o quanto isso é fino. A gente não delimitou nenhum preparo aqui, perto da cervical, tá? Isso tudo, o restante é dente. Tudo bem? Fizemos a prova seca em boca. Olha que lindo que ficou, né? A peça encaixada. E depois molhamos para ver a nuance da coloração na superfície. Fizemos o tratamento da peça com ácido fluorídrico aqui por 1 minuto e meio, porque a cerâmica é feldspática. Aplicamos depois, lavamos e secamos e aplicamos o silano. Fomos para a boca. Na época usamos o Single Bond 2, condicionamento ácido total, porque é esmalte. Aplicamos o adesivo. Cimentamos essa lâmina com Vilaex Vinir da 3M também. E aí, gente, olha só que lindo, né? Como era e como ficou. Como era e como ficou. Caso desafiador, um elemento dental. Nenhum técnico gosta de pegar um caso assim. Aliás, tem técnico, inclusive, que cobra 3 vezes mais o preço de um laminado quando o dente é um só. Tá? Alguns laboratórios fazem isso, porque dá muito trabalho. E aí, gente, lembra que eu falei para vocês do guia canino? Olha aqui, fundamento da oclusão, olha que linda essa foto. A gente vê a harmonia do sorriso dela com o canino cimentado e a manutenção da guia canina feita com a desoclusão de todos os dentes. Fundamento esse da oclusão, certo, meninos e meninas? Certo. É isso aí. Então, o caso da Andréia Ribeiro, lá do Guarujá. Foi nossa aluna, nossa colega hoje. Carol, você está aí, Plácido? Eu tô, professor. Você lembra da Andréia? A Andréia foi da tua turma, não foi? A Andréia foi da turma do Jocenando. Ah, do Nando, então. É, exatamente, é da turma do Jocenando, exatamente. Sim. Então, isso foi feito lá na faculdade. Pessoal, vou terminar com o caso da Amanda, um caso desafiador também, das fotos iniciais que vocês viram hoje da aula. É aquele caso que o ortodonteiro, tenho certeza que vocês serão ortodontistas de excelência e não ortodonteiros que deixaram todo esse resto de cimentante de bracket grudado e virou varal na boca da Amanda durante um tempo. Graças a Deus, a Amanda ela conseguiu manter a higiene, né? Uma gengiva hiper saudável, só que ela tinha esses diastemas que foram deixados pelo ortodonteiro, mas até que ele deixou os espaços diastemas harmônicos para que a gente pudesse fazer uma readequação estética. Então, o que a gente olhou para o caso? Né? Fotos extra e intrabucais, protocolo, faz parte. E aí, gente, tem que estudar o caso, né? O que a gente vai fazer? Né? Por onde começar? Então, protocolo, análise do sorriso. Vejam que eu tenho linha média e tracei uma linha horizontal para ver as bordas incisais. Para que eu pudesse fechar esses diastemas, não era só fechar, né, gente? Senão eu ia ter dente aqui muito largo e muito curto, e não combinava com a Amanda.
Aí eu com o nível, ele, gordo, temos que cortar essa gengiva. Falei, então vamos lá, vamos cortar, mas vamos ver. Reparem que o zênite gengival, ó, totalmente desconfigurado, né? E aí o nível, como na época estava com a gente lá na graduação, hoje ele está só na especialização conosco, ele é o carniceiro da turma da especialização, né? Aqui observando os restos de cimento dos brackets, alguns pigmentos de fluorose na borda, mas que não fez muito detalhe para mim, né? E aí o nível, o carniceiro, né? Fez toda a medição e viu que nós tínhamos gengiva que podia ser removida, e aqui o resultado após 21 dias da cirurgia periodontal da Amanda, tá? Para a gente harmonizar o sorriso dela. Já reparem aqui que a gente já tinha tirado o resto do cimento resinoso da superfície vestibular, inicialmente com pontas diamantadas de granulação fina e extra fina, e depois com brocas multilaminadas 30 lâminas, tá? Quanto mais lâmina, melhor, porque já dá um polimento inicial e uma lisura. Então, 21 dias após, a gente viu ali um equilíbrio. Reparem o equilíbrio do zênite que a gente conseguiu, né? Em comparação com aquela primeira foto. Aproveitamos que o caso estava favorável, fizemos um clareamento dental caseiro na Amanda. Reparem como ficou bem legal o clareamento. A gente usou o peróxido de hidrogênio a 7,5% da FGM, que é um clareamento caseiro à base de peróxido de hidrogênio, que é usado no máximo durante 30 a 40 minutos por dia. Não é para dormir com ele à noite, né? É para usar durante o dia, um tempo menor. A passado disso, ela ficou animada e nós falamos assim, Amanda, vamos fazer uns laminados cerâmicos aí agora? Ai, doutor, será? Vamos ver. A gente está com o curso aqui e a gente tem condição só de cobrar o laboratório para você. E aí a gente passou um planejamento, mas assim, eu e o Nível assim, Nível, vamos fazer o enceramento? Mas, gordo, ela não falou se vai fazer, e o enceramento, assim, vamos encerar esse caso aí, pô. Mesmo que ela não faça, a gente mete um Protemp para ela poder mostrar para o marido e depois, de repente, se anima e faz os laminados com a gente. Que era um caso legal, né? Porque, pô, o fechamento tal, e o espaço era grande, enfim. Tudo bem. Fizemos o enceramento, reproduzimos o enceramento, e aí, na sessão seguinte, nós aplicamos aqui, usamos aqui o Structor 2 ainda, já tem o 3 da Voco, que é um material resina bisacrílica, né? Muito legal, bastante utilizado. E, gente, olha só que show que ficou, né? Aqui esse material, ele foi aplicado sobre o dente sem nenhum tipo de desgaste no dente, tá? Isso aqui é uma sobreposição. Isso aqui é um mocap, ok? Então, eu não precisei fazer desgaste nenhum na superfície do dente para aplicar esse material de resina bisacrílica aí, ok? Então, fizemos isso assim, Amanda, vai para casa e mostra para o marido, isso não está grudado, está só encaixado, amanhã você vai amanhecer sem ele, mas dá uma olhada, de repente ele se anima. O que aconteceu? Ela voltou na semana seguinte, já sem nada. E aí, Amanda, vamos mudar para fazer as lâminas? Ah, doutor, muito caro, não vou fazer. Aí o Nível olhou para mim e falei, gordo, e agora? Vai fazer o quê? Eu falei assim, não sei, Nível. Gordo, senta aí e faz em resina. Eu falei, tá bom, velho, vamos lá. Então, programamos o fechamento direto com resina composta. Então, fizemos a cópia da palatal, né, fazendo a moldeira, o anteparo, levamos em boca para ver o quanto que a gente ia ter que acrescentar. Reparem que o canino 13, nós não precisamos encerar, porque ele tinha um tamanho harmônico, tá? Só fizemos o enceramento no 23, 22, 21, 11 e 12, ok? Reparem lá, ó, tá? Porque o canino 13 estava com formato legal.
provamos, e aí, dente a dente, proteção a proteção, estratificação, resina da 3M, ESP 350XT, B1B, porque estava muito branco, né, o B1, e B1E, e o âmbar transparente também da 3M. Camada a camada, fizemos os centrais, e depois laterais e canino. E aí chegamos nisso aí, gente, ó, tá? Aqui é o aspecto imediatamente após as restaurações confeccionadas, certo? E aqui, após o acabamento e polimento, vocês veem, e eu dei uma valorizada aí no sorriso da Amanda, né? Colocando o batonzão, e ela ficou com esse sorriso harmônico. Ok? Deixa eu voltar aqui, tá? Como era e como ficou. Ficou bastante legal também, né? Apesar de ter feito com resina, mas é uma indicação, tá? É uma indicação também do fechamento múltiplo de diastemas. Tá ok? Pessoal, eu vou parar por aqui. A partir daqui eu tenho mais 80 telas, tá? E aí eu entraria na sessão de acabamento e polimento, tá bom? Um outro caso desafiador, aí da Vitória, também com aquelas manchas, viu, Dani? Com hipoplasia e fluorose, tá? Mas nós vamos deixar para o módulo que vem. Sim, melhor, Dodói, porque foi muito produtivo e... Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não sei se eu falei muita mentira aqui. Nós amamos. Foi top. Muito bom, professor. Obrigada. Gostaram mesmo? Que bom. Dodói, você, rapaz, não tem noção do seu nível de contribuição, do interesse que sempre todos os alunos que eu tenho em Orto manifestam pela sua participação. Aqui não tem essa coisa de... Claro, todo professor a gente vai agradecer, todo professor a gente vai ser educado, obviamente, mas você está para além disso, né? Você é um amigo querido, acima de tudo um amigo querido, e um professor extremamente competente, um clínico conhecido de todos. Eu tenho orgulho de ser seu amigo, acompanho suas aulas, vejo suas fotos, e daí eu gostaria que todos tivessem esse acesso. Por isso, a gente pediu para você ir nas outras especialidades. Na sequência, a gente pediu para você estar com a especialidade estrangeira. E agora, para mim, é um privilégio ter você com a Ortodontia 15. Porque elas são meninas especiais, muito especiais. São guerreiras, muito lutadoras. E estão todas aqui, acompanhadas aí, como o Renato, acompanhando a Camila. Renatão, precisamos controlar o seu sorriso, hein, meu velho? Tem mão minha. Já tem 10 anos, acho, hein? Olha que maravilha, ainda tá bom, hein? Sim, sim. E aí, gente, eu até tenho aqui, inclusive... Olha aqui, Dodói. Olha só! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Deu para ver? Lógico, o certificado, tô vendo. Quando... Não, pera que deixa eu tirar esse fundo horrível aqui. Eu fiquei brincando aqui com o Guilherme. Legal, Então, olha, legal. como a gente fez para fazer esse certificado? Nossa Senhora. A gente fez, como só o Pena pode fazer esse certificado, Sim. a gente fez muito antes da pandemia. Porque esse aqui é o certificado que eu não te dei no curso de ortodontia para estrangeiros. Então, depois uno esse ao seguinte de hoje. Tá certo. Espero que a vida logo volte ao normal. Sem e a dúvida. gente se veja pessoalmente e você possa dar mais aulas a esse grupo, tá bom? Obrigado.
Obrigado a você, viu, professor? Obrigado aos professores presentes aqui também. Vanessa, Sabrina, Thalita, a todos os alunos. Fernanda tá aí. Fernanda está aqui. Então, se cuidem todos. Vamos dar nosso Obrigada, melhor. Dodói. Obrigada, Dodói, foi ótimo. Valeu. Gostar. Muito bom, Obrigada. valeu. E Beijo. depois, Marcelo, passa o meu Vai. contato para eles aí. Qualquer coisa que vocês precisarem de informação, de Vou contato, bombardear de pergunta agora, tá ferrado, Dodói. pode mandar, Dani. Pode mandar que eu estou à disposição. Se eu não conseguir responder na hora, eu guardo aqui. O ano que e vem, tu responde. Não, que nada. Não. Respondo sempre a tempo. Podem ficar tranquilas. Ah, meu querido, obrigada. Um beijo. Gente, Foi muito bom. Vamos viu? encerrando, então. Fiquem com Beijo. Deus todos. Carol, e Mazarina, Dá um beijo. se cuida. O Lucas lá também da Thalita também. Beijo. É isso aí. Ai, que saudade de vocês. Tchau. Saudade, Dani. Mais. Avan. Um beijo enorme. Linda. Deus, saúde para todos.